Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de, neste dia, mais uma vez em nossos encontros, falar da palavra de Deus para você e para todos os que estão assistindo e ouvindo esta mensagem. Senhor Deus, que o Senhor abençoe, Pai amado, a palavra que será, Pai amado, pregada, Pai amado, neste dia, Pai. Que o Senhor venha falar aos corações que necessitam, que o Senhor venha abençoar, Pai amado, aquelas pessoas que nos ouvem, que nos vê, que nos escutam, Pai amado, para que o teu amor e a tua palavra chegue ao coração daquele que precisa. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Gostaria de compartilhar uma mensagem aqui com os irmãos e as irmãs do livro de Êxodo, capítulo 6, um trecho muito interessante a partir do versículo 2, que diz assim: Falou Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abrão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram. E me lembrei do meu conselho. Portanto, dizei aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braços estendidos e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra cerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque e a Jacó, e vos o darei por herança, eu, o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram Moisés por causa da ânsia do espírito e da sua servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Então entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel me não têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Também eu sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e deu-lhe mandamentos para os filhos de Israel, e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Esse trecho da palavra de Deus é muito interessante, que narra ali a, a saída, né? Deus prometendo ali aos israelitas, ao seu povo, né? Que seriam libertos do jugo que já durava muitos anos de Faraó, né? Nós sabemos que Faraó ali tinha um jugo muito pesado para com o povo israelita. E é interessante que esse trecho ele mostra apenas dois caminhos ao povo israelita: ou serve a Faraó ou serve a Deus. E eu gostaria de trazer características da servidão a Faraó e a servidão a Deus. Pois bem, o Faraó ele agia através de uma força de opressão. Era a força do chicote que comandava, era a força da repreensão dura ao povo de Israel. Já Deus usou a força da liberdade, da libertação. A promessa do Senhor Deus foi de tirar um povo cativo para uma terra que manava leite e mel, a qual ele tinha prometido lá atrás a Abrão, Isaque e Jacó. Faraó punia, mas Deus, ele protegia. Faraó, ele mentiu, mas Deus cumpriu. A promessa de Deus foi cumprida. E é interessante quando lemos aqui nos primeiros versículos, dizendo que eh, o povo não conhecia perfeitamente a Deus. E é interessante porque muitas vezes nos achamos como o povo ali de Israel.
pelas cargas diárias das nossas vidas, pelo jugo, pelas opressões, muitas vezes pelas pressões do dia a dia, nós esquecemos que temos um Deus todo-poderoso, que temos o Deus que cuida e zela, como as características que eu trouxe, como liberdade, proteção e cumprimento do que ele fala. Esquecemos. E a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquele povo estava cativo porque esqueceu, porque não conhecia totalmente o Deus libertador a qual eles serviam. E quando o povo ali, Moisés fala ao povo da promessa de Deus, o povo pela mente cativa ainda, pela opressão, pelos anos de escravidão, ainda com o coração trancado, pesado, não acredita, não reconhece que há um Deus todo-poderoso. E quantas vezes em nossa vida nós agimos desta mesma forma? Pela mente, pela pressão do dia, pelas pressões que recebemos exteriormente, nos esquecemos que há um Deus que cumpre as suas promessas em nossa vida, que há um Deus zeloso para com todos nós. Veja, Deus ele requer que nós avancemos, que nós caminhemos. O povo estava parado, oprimido, e ele precisava sair. O povo precisava avançar, o povo precisava se mover. E interessante que Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 23, né, a Bíblia fala de um trecho em que diz que vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, que vos aliviarei, pois o meu fardo e meu jugo é leve e suave. Veja, o jugo de Faraó era pesado, mas o jugo do nosso Senhor é leve, o fardo é leve e suave. E nós vemos que Deus, ele quer atuar, ele quer nos libertar, mas muitas vezes a nossa mente, o nosso coração ainda está cativo como o povo ali, oprimido pelos anos de servidão. E a nossa mente deixa de focar no alvo que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, para olhar ao nosso redor o que nos cerca, os problemas, muitas vezes questões financeiras, muitas vezes questões ali de saúde, preocupações externas, e deixamos de ver e enxergar o que o Senhor nos propõe. A proposta do Senhor Deus era da libertação, era de deixar de ser escravo para ser livres, para conquistar, de deixar de ser oprimido para virar conquistador. Mas o povo, por conta do coração, por conta da cabeça de escravo, não soube, não entendeu a mensagem de Moisés. E como cristãos aqui para terminar, irmãos e irmãs, Deus, ele quer que nós avancemos, que sejamos corajosos, que não hajamos de qualquer forma. Veja, ali, ainda no trecho aqui, se não me engano, em Êxodo ainda, no capítulo 12, versículo 11, ele narra ali a Páscoa, ali logo quando Deus fala sobre a morte dos primogênitos e da saída, Deus dá uma direção a Moisés sobre como comer o cordeiro, sobre ali toda a preparação da Páscoa. E o versículo 11 é muito interessante. E eu gostaria, para terminar, de mencioná-los aqui para os irmãos, que diz assim, para que o povo, ele, assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. O Senhor estava falando para que o povo comesse apressadamente, mas entenda, apressadamente
não de qualquer jeito. O Senhor fala para comerdes com o cajado, com os lombos cingidos e os sapatos nos pés. Irmãos, que nós não deixemos as nossas mentes vaguear, o nosso coração endurecer pelas opressões, pela pressão do mundo, dos dias a dias. Que nós possamos estar preparados, ansiosos, como o Senhor disse ali, para sair, para anunciar a bondade e a misericórdia de Deus, mas que não saiamos de qualquer jeito, não saiamos despreparados, mas saiamos, como diz Efésios 6, com a armadura, com o capacete, com ali o lombo cingido, com ali o escudo, para que nós possamos vencer os dados do nosso inimigo, os dados inflamáveis. Irmãos, para terminar, o povo demorou só no deserto 40 anos para conquistar aquilo que o Senhor havia prometido. Poucos nessa jornada viram, aqueles que iniciaram, terminaram de fato na terra prometida, mas aqueles que creram, aqueles que não deixaram a mente devaguear, aqueles que não deixaram seu coração ficar consumido pelos gigantes que a terra tinha, pelas dificuldades que a terra tinha, mas antes aqueles que confiaram na promessa, eles conquistaram e entraram na terra prometida. A mensagem que eu deixo para vós é que o Senhor nos chamou para uma seara muito grande. A palavra de Deus diz que poucos são os ceifeiros para a grande seara que há. Que não saiamos apressadamente, que saiamos preparados, que saiamos crendo que o Senhor, Ele nos capacita, Ele nos chama para vencer, para conquistar. A promessa de Deus é de conquista. A promessa de Deus é para sermos vencedores como Cristo Jesus foi. Porque existe 3 tipos, irmãos, de crucificação. Existe o Cristo crucificado, gloriar-se na cruz desprezada em que seu líder morreu. Existe um mundo crucificado, opinião pública, crença popular. Qual a importância da opinião do mundo sobre a nossa crença? O mundo já está condenado e a sua opinião não importa. Romanos 8:1. E o cristão crucificado. As festas, os prazeres são considerados coisas boas para o mundo. Não sou eu que abandono o mundo, mas o mundo que me abandonou. Que neste dia você possa declarar que a escravidão passou-se. Que tudo, as coisas externas, tudo aquilo que quer tirar o nosso foco, tirar a nossa fé, passou. E que o Senhor tem nos prometido a liberdade. E aquele que crê, ele verá o que a promessa do Senhor ser cumprida em suas vidas. A paz do Senhor e fique com Deus. Amém. Igreja, de quem é a vitória? Igreja, de quem é a vitória? Eu tenho o capacete da salvação, a coraça da justiça no meu coração. Guardei os pés e dou o evangelho. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para.